céu, meu Deus. Abençoe o irmão Hélio para administrar a tua palavra. Seja um canal de bênção, seja instrumento na tua casa, meu Deus. Que Deus, eu te peço e te agradeço. Que seja um canal de bênção, que Deus toque o coração dele para pregar a palavra de Deus, para todos que estão aqui, que não vão sair do jeito que entraram, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. São os irmãos com a paz do Senhor. Chegou a hora, não tem como fugir, né? Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui chegaram. O Senhor nos conduziu a este lugar porque quer falar com cada um que aqui chegou. Eu de mim mesmo não tenho nada, não sou pregador e gosto de falar de Jesus Cristo, mas o Senhor tem sempre o melhor para as nossas vidas. A palavra é dele, quem fala é ele. Ele sabe aonde a gente está precisando ouvir. Ele sabe como conduzir, ele sabe como tocar no coração de cada um. E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Obrigado pela oportunidade. Quando eu peguei aqui o informativo, que eu olhei meu nome e disse: Jesus. É bom que tem uns dias ainda para a gente, mas não tem jeito, irmão. O coração bate forte, dá uma dor na espinha. Eu hoje, antes de sair de casa, eu saí com a toalha no ombro. A minha esposa disse: para onde tu vai levar essa toalha? Eu disse: Jesus. Então é assim que a gente fica, irmão. Quando vê alguém que vem aqui na frente, às vezes se atrapalha, ou uma palavra que não sai de acordo, não fique muito assim, achando estranho, mas é porque é assim mesmo que a gente fica. A gente fica, é um conjunto de ansiedade, com nervosismo, a gente olha para os irmãos, cada um aqui sabe, a gente olha assim e diz: meu Deus, por que não foi Moisés? Por que não foi? Mas o Senhor quer que seja a gente. Então, estou aqui para louvar o Senhor, para honrar o Senhor com a palavra dele. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias. Agradeço o pastor Carlos, porque confia, e a gente está aqui para fazer a vontade do Senhor. Em Gênesis 37, irmãos, eu vou abrir aqui, mas eu vou ler aqui devido à letra da minha Bíblia. Gênesis 37. Aleluia. O versículo 5 diz assim: José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhe disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos, de suas palavras. Eu quero que os irmãos também abram em Gênesis 49, 22. Amém? José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Amém. Glória a Deus.
Irmãos, eu lendo aqui nessa passagem, falando desse grande homem, e ele tinha tudo para ser uma pessoa diferente. Mas hoje, chegando aqui no culto, eu estava observando, né, que o Senhor já nos perguntou: o que queres que eu te faça? Hoje o Senhor já falou palavras aqui, através de louvores, através de versículos, que já estaríamos aqui com as nossas vidas cheias, né? O que queres que eu te faça, como a irmã trouxe aqui. Também já ouvimos hinos confirmando, já confirmaram que o Senhor é fiel, né? Já disseram que andavam sem destino, mas em seguida falaram até que já está tudo bem. Então, o Senhor fala a todo momento no culto, o Senhor fala a todo instante. A gente só precisa estar ligado, porque o culto somos nós que oferecemos a Deus, em gratidão ao Senhor, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Irmãos, hoje, eu quero trazer para vocês, eu quero que os irmãos entendam. Eu fui ler hoje, esses dias, e eu disse: eu vou trazer algo que o Senhor colocou no meu coração. Digamos se José estivesse aqui hoje, e ele fosse contar a história dele. Digamos se José estivesse aqui nesta noite e ele fosse contar a história dele. Ele contaria mais ou menos assim, a história de José. Eu sou conhecido como José do Egito. Hoje, eu quero me apresentar para vocês. Meu bisavô Abraão vivia muitos anos em Ur dos caldeus, pertencia a um povo idólatra, mas Deus reservou e decidiu tirá-lo dessa terra idólatra, para ser o nosso pai, o pai dos crentes. Deus prometeu fazer dele uma grande nação e abençoar por meio dele todas as famílias da terra. Irmãos, eu estive observando na palavra do Senhor, eu vi assim o desejo de Deus em de conversar com Abraão. Sabe, Deus sentia desejo de falar com a pessoa. Essa pessoa foi Abraão, uma dessas pessoas. E ele desejou falar, dizer para Abraão como iria fazer, como ia ser, como ia abençoar. Abraão, eu vi assim o quanto este homem, não é à toa que está aqui o pai da nossa fé, né? O pai da fé, porque a fé deste homem foi algo assim comparado. Então aqui, o Senhor abençoa por meio de Abraão todas as famílias da terra. Então José continua e diz: o meu bisavô Abraão obedeceu prontamente a ordem de Deus e partiu, sem saber para onde ir. Só que tinha um problema: a minha bisavó Sara era estéril. Então, como eles poderiam ser os progenitores dessa grande descendência que Deus tinha prometido, se ela era estéril? Como poderia ser? Eles esperaram por volta de 25 anos o cumprimento dessa promessa, quando já parecia impossível o cumprimento do que Deus havia falado. Minha bisavó Sara ficou grávida. Nasceu então um lindo menino, e logo puseram o nome dele de Isaque. Foi uma grande festa naquela casa, foi uma
espécie de ressurreição de sonhos. Meu avô, Isaac, foi criado como tanto menino, com tanto mimo, que quando ele desmamou, o meu bisavô chegou a dar uma festa. Acredite os irmãos, que quando ele parou de mamar, de muito tempo, ele deu uma festa. O meu avô Isaac foi um homem muito manso. Ele era um jovem pacato. Foi até preciso que o meu bisavô Abraão enviasse o seu servo Eliezer na terra de nossa parentela para buscar uma jovem para ele se casar. E ele já estava com os seus 40 anos de idade, não era novo não era um jovenzinho rapaz não, já estava com seus 40 anos de idade, mas tinha consciência que o casamento devia ser com uma jovem que tivesse a mesma crença e os mesmos valores de seus pais. Gostaria eu que tivessem aqui mais jovens, mais pessoas que ainda estão pensando em dar esse passo, que não fosse buscar pessoas lá no mundo para sofrer, porque depois que casa, aí o rapaz vai dizer para a moça: tu me conheceu assim, eu era do mundo, eu bebia, eu ia para as festas, eu brincava, eu passeava e dava minhas voltas, agora não vem me cobrar. Então, que pense muito antes. Da mesma forma, o jovem com a sua pretendente, né? Ela dizia: olha, quando eu era do mundo, tu me conheceu lá, eu andava com as mini saias, agora não adianta tu querer me levar para a igreja, para querer que eu ande assim, como tu queres, pare de andar com as minhas pinturas e etc. Então a gente precisa entender que quando dá esse passo, tem que ter uma convicção, porque é algo muito difícil. Então precisamos entender todos os sentidos, a obediência ao Senhor, que essa pessoa venha também amar o Senhor, servir o mesmo Deus, para que ambos possam fazer parte juntos na casa do Senhor e serem bênção de Deus. Continuando aqui com José, ele diz: por providência divina e em respostas às orações, Rebeca, uma jovem bela e diligente, foi encontrada e aceitou ser da casa de seus pais, para ser a mulher do meu avô. Garanto a vocês, foi amor à primeira vista, igual aqui o pastor Carlos relata, né? Quando viu a irmã Ceida, amor à primeira vista, né? Eu sempre admiro quando o pastor Carlos fala em relação a eles dois, assim, né? A amizade, o amor, assim, a cumplicidade entre eles é assim, tão visível, que todos conseguem ver até com os olhos fechados. E eu creio que era dessa forma também, né? Minha avó Rebeca também era estéril, e meu avô orou por ela 20 anos, até que Deus abriu sua madre. Que alegria! Enfim, as promessas de Deus estavam se cumprindo mais uma vez. A gravidez de minha avó Rebeca não foi nada fácil, porque dentro do seu ventre havia 2 meninos, na realidade 2 nações, e mesmo no ventre de minha avó, eles já estavam em conflito, já estavam brigando. Diante da tristeza de minha avó, Deus a consolou, dizendo que ela seria mãe de 2 meninos, de 2 nações, mas o filho mais velho serviria o mais novo.
Quando os meninos nasceram, o meu pai Jacó veio segurando no calcanhar do meu tio Esaú. Meu pai cresceu para ser o xodó do meu avô. E o meu tio Esaú era o filho predileto do meu avô. Mas os meus avós não tiveram muita sabedoria para educar os filhos. Na verdade, eles despertaram disputa para o coração deles. Em vez de cultivar amizade entre eles, meu tio Esaú era um homem ímpio e não levava as coisas de Deus a sério, e chegou a vender a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Veja só, isso a gente tem acostumado a ver pessoas que por muito pouco trocam as promessas de Deus, por muito pouco trocam o que Deus tem prometido, e às vezes, em vez de o Senhor acelerar o processo, acaba atrasando, acaba colocando tudo que o Senhor prometeu nas nossas vidas. Às vezes éramos para estar já em um patamar, mas pelas nossas desobediências, pelas nossas desobediências ao Senhor, atrasa as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Não tem como o Senhor nos abençoar, mas estando todo errado. O Senhor não vai abrir porta quando você está no mundo desviado, fazendo o que o Senhor não quer, porque Ele sabe que lá você vai estourar tudo, vai gastar tudo com o que não deve. Lá você não vai trazer nada para o seu lar, para a sua casa, para a sua família, porque tudo que Ele lhe der, que Ele lhe abençoar, você vai ser maldição, você não vai ser bênção. Então precisamos entender que para o Senhor estar nos abençoando, precisamos estar na obediência dEle, porque tudo que Ele abençoar em nossas vidas gera cada vez mais bênção e não maldição. Um dia o vovô Isaac resolveu a desobedecer à orientação divina. Chamou meu tio Esaú para trazer-lhe um prato saboroso, um dia o vovô Isaac resolveu desobedecer à orientação divina. Chamou meu tio Esaú para trazer-lhe um prato saboroso, a fim de obedecê-lo. Vovô sabia muito bem dessa história, do que Deus havia dito muito antes deles nascerem. O mais velho serviria o mais moço. A vovó Rebeca, que ouvia a conversa atrás da porta, chamou meu pai Jacó e disse para ele se fingir de Esaú. Aqui a gente observa que já estava o moço sendo ensinado errado, a mentir, a enganar, né? Aqui ele já estava sendo ensinado dentro do seu lar a ser uma pessoa errada. E, amados, quando eu li essa passagem, quando eu fui escrevendo isso, eu disse: eu vou colocar como uma história. Eu pude trazer em memória uma pessoa que educou os filhos dessa forma. Ela ensinou os filhos a roubarem, ela ensinou os filhos a fazer as coisas erradas, a manipular medicamento para a pessoa sentir, eu vou dizer aqui, um mal-estar no estômago, né? Uma diarreia. Ela ensinava os filhos a fazerem isso, para no momento que a pessoa fosse sair para ir no banheiro, a criança, não era adulto, ela ensinava
a criança fazer isso. E nesse momento que a pessoa corria no banheiro, a criança ia roubar no caixa, no comércio, ia roubar confecções, ia roubar dinheiro. Eu digo isso com clareza e certeza do que eu estou falando, porque eu convivi com essas pessoas. Quando eu estava passando nessa passagem, eu lendo essa passagem, eu lembrei claramente daquela situação. Aqui em Castanhal, no bairro do Milagre, quantos conhecem ali a sapataria Fátima? Conhecem, né? A sapataria Fátima foi alvo dessa mulher, né? Lá ela conversou com as filhas, e no momento que as filhas chegaram na loja, ela conversando com a mulher, distraiu, e já estava combinado. As filhas começaram a roubar partes do enxoval, roupas de criança. E não foi pouco, porque a dona depois ela sentiu falta, e as únicas pessoas que chegaram lá foi essa família. Então ela correu e foi até a casa desta mulher. E para vergonha, que é onde eu chego agora, a mulher crente do círculo de oração profetizava na vida de todos que ela pudesse ver. Aqui também, Abraão, quando a gente vai para a Bíblia, quem é Abraão? Né? Quando vai vendo as nações que vêm, se depara nessa passagem, a mãe já ensinando o filho a errar, o pai já disputando, como José já narra lá atrás, dizendo, dentro da família já estava havendo uma disputa, dentro do ventre já estava havendo uma disputa. Então essa mulher ela ensinava os filhos de menores a fazer coisas desse tipo, e ela era uma profeta, uma profetisa dentro da igreja, era vista, ela era vista como essa pessoa, porque uma pessoa dessa, que faz o que ela fazia, o que ela faz, eu não sei até hoje se ela continua fazendo, mas eu pude conviver com ela em torno de uns 14, 15 anos, próximo dela, e essa mulher fez muita maldade, profetizando em nome de Jesus, falando em nome de Cristo, expulsando o demônio em nome de Cristo, mas fazia tanta coisa que algumas pessoas, quando descobriam, ficavam assim horrorizados. Mas existe, como diz o meu pastor, no Brasil existe. Então vamos lá. Mas com a insistência dela, ele acabou cedendo. Meu pai vestiu as roupas de meu tio, fingiu ser meu avô, que já não enxergava, fingiu ser ele. Meu avô, já que não enxergava bem, já não enxergava direito, abençoou meu pai como se estivesse abençoando meu tio Esaú. E tudo isso foi uma tragédia. Quando meu tio chegou do campo e soube, ele ficou muito irado e chegou até a dizer que quando o meu avô morresse, ele mataria o meu pai. E a minha avó, desesperada, deu ordem ao meu pai, dizendo para ele sair de casa, ir para casa e passar uns dias na casa de seu irmão Labão. E meu pai não era nenhum jovenzinho nesse tempo, ele já tinha 71 anos de vida, e era na barra da saia da mamãe, tá? E vivia na barra da saia da mãe, e com essa idade ainda era solteiro. Com essa idade ele teve que sair de casa depois de ter enganado o vovô e traído meu tio. Foi uma aflição na sua alma. Na mesma noite Deus apareceu para ele em sonhos, revelou-se revelou-se a ele como Deus de Abraão, Deus de Isaac
Meu avô, meu pai, ouviu promessas de Deus e também fez algumas promessas para Deus. Quando ele acordou, ele chamou aquele lugar. Quando ele acordou, ele chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. Ali meu pai conheceu a casa de Deus. Garanto a vocês que meu pai não era um homem convertido. Deus foi bom com meu pai. Ele encontrou a casa de Labão e ali ele constituiu família. Labão, o sogro de meu pai, meu avô materno, ele se aproveitou do meu pai, pois era um homem muito sagaz. Ele enganou meu pai, explorou meu pai. Ele teve que trabalhar 7 anos para se casar com Raquel, minha mãe. E no dia das núpcias, olha o que acontece. Meu pai, que tinha enganado o meu avô e o meu tio lá atrás, ele foi enganado. A semente deu fruto. O que plantamos, vamos colher. Pode passar o tempo que for, vamos colher. Não tem jeito. Eu sempre falo, é como um cartão de crédito. Você pode parcelar e dizer que a primeira vai ser só daqui a 10 anos, mas vai chegar. Quando chega, não tem jeito. Vai chegar a conta, tanto faz você estar com condições de pagar ou não, mas ela chega a conta. E quando chega, o camarada tem que pagar. Então, a semente deu fruto. Colocaram a minha tia Lia na cama, à espera dele. Ela não era fisicamente bonita como minha mãe Raquel. Todo o amor de Jacó, meu pai, era dedicado a Raquel, minha mãe. Por isso, quando ele acordou e não viu minha mãe Raquel, ele ficou muito bravo e teve que trabalhar mais 7 anos para poder casar-se com Raquel, minha mãe. Na verdade, o papai acabou com isso, tendo 4 mulheres: Lia, mamãe, e 2 concubinas, Bila e Zilpa. Passaram-se 20 anos e papai ficou muito rico. Nasceu-se muitos filhos. Meu avô materno não falava direito com ele, já não falava mais direito com ele. E os meus tios nem gostavam nem de olhar na cara dele, não falavam mais com ele. Então papai viu que era hora de voltar para a terra de seus pais. Minha mãe e todas as outras concordaram com a volta. Eles então fugiram, escondido do meu avô materno, Labão. E quando o meu avô Labão soube, quando ele soube, ficou irado e foi atrás do meu pai para tentar trazer ele de volta. Ele foi tentar trazer ele de volta. Por quê? Porque o homem era bênção. Tudo que ele fazia, multiplicava. Era abençoado. Você quer uma pessoa ruim perto de você? Acho que não. A minha mãe, ela dizia sempre: meu filho, quando vocês procurarem uma árvore, ela falava em provérbios assim, e às vezes a gente não entendia. Hoje eu observo a palavra de Deus e vejo como Cristo falava, e os discípulos perguntavam: mestre, por que falas dessa forma? Né? E ele, só quem é do Espírito entende. Né? Minha mamãe dizia assim: meu filho, vocês procurem uma árvore que dê sombra, não vão se encostar num pé de açaí, nem num pé de pupunha, que de pupunha ainda tem espinho. Então procure assim, mais ou menos assim, um pé de manga, um pé de jambo. Então a gente precisa estar perto de pessoas que são bênção na nossa vida, pessoas que são que nos ensinam a fazer algo de bom, pessoas que nos fazem se sentir bem, que nos trazem uma palavra de conforto, que consola o nosso coração quando estamos tristes, quando estamos angustiados. Às vezes, muitas vezes, amados, outro dia a gente lendo uma passagem e vendo quando as pessoas falam sobre o conselho, né? Há um conselho
Um bom conselho, se fosse bom, ele era vendido, não era dado. Não, amado. Um bom conselho salva uma vida, salva um casamento, salva um relacionamento, um noivado, um namoro, não sei. Mas um bom conselho, ele salva uma decisão de um filho sair de dentro de uma casa, de sair transtornado, depois de se arrepender, como aquele jovem que disse: eu quero agora a minha parte, eu quero conhecer o mundo, eu quero ter a minha liberdade, eu quero sair. Então, aquele jovem naquele dia, ele pediu a liberdade do pai dele para sair. Então, se aquele jovem tivesse sempre aquela instrução, ele não pensaria duas vezes, né, em parar e dizer: não, eu estou pensando isso, mas o conselho de alguém aqui foi um conselho bom, eu não vou sair. Mas vocês observam que lá na frente, quando ele perde tudo, perde a liberdade e tudo que ele tinha, de quem é que ele lembra? Do bom conselheiro, do papai. Lembra do lar, lembra da casa, da cama confortável, lembra das comidas boas, o que ele já ia comer, bolotas de animais, dos porcos, e ele corre voltando para casa. Então, precisamos estar perto de pessoas boas, pessoas que pensam nas nossas vidas, para que a gente possa sempre, irmãos, estar dando frutos, colocando as sementes, plantando elas corretamente e tendo de alcançar os bons frutos, né? Então, se não fosse um anjo do Senhor barrá-lo no caminho, teria acontecido um grande conflito. Depois, com o tempo, eles reconciliaram-se, fizeram as pazes, até comeram juntos. Vovô deu alguns conselhos para o meu pai. Estava me esquecendo de uma coisa. Papai voltou para sua terra quando eu nasci. A minha mãe, a amada do meu pai, era estéril. Ela custou muito para engravidar, para dar à luz. Em algumas horas, em alguns momentos da vida dela, angustiada, que ela falava às vezes assim, que queria dar à luz. Ela diz: me dá filhos, ou eu morrerei. Mas isso não era incompetência dele, simplesmente ele não conseguiu fazer isso. Mas Deus fez um milagre na vida da minha mãe. Quando eu nasci, papai, aos 91 anos, preciso nem falar que eu me tornei o seu filho predileto. Mas isso me custou um preço muito alto, que quase me custou a vida. Meus irmãos não gostavam disso, não gostavam do seu filho preferido. Papai até me deu uma túnica de manga comprida, bonita, mas essa túnica deu o que falar. Meus irmãos não me suportavam mais, não suportavam nem ver com aquela roupa especial, com mangas compridas. Minha mãe estava explodindo de alegria, ela estava grávida outra vez. Meu irmão estava para nascer. A expectativa era enorme, mas aconteceu uma tragédia. Quando Benjamin nasceu, minha mamãe morreu no parto. Muita dor, muito momento ruim, muito choro, muita tristeza para o meu papai, para mim. Mas meu papai, ele conseguiu se recompor, transferiu o amor de minha mãe e de meu irmão, transferiu o amor de minha mãe para mim e para meu irmão Benjamin, meu irmão amado também de meu pai. E os outros irmãos não gostaram disso. Eu e eles todos já estávamos trabalhando, cuidando das ovelhas. Amados, todos aqui conhecem a história de José. Eu não vou alongar mais, as horas já chegaram. Mas José tinha tudo para ser uma pessoa ruim, péssima, uma pessoa que só pensasse em matar, em destruir, em acabar com a vida de pessoas. Este homem
aos 17 anos, começa a observar acontecer coisas dentro do lar. Aos 17 anos começa a trajetória difícil da vida dele. É alegria, tristeza. É tristeza, alegria, alegria, tristeza. Naquele momento, quando José pensa que ele já vai se recompor, perde a mãe. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe. Eu sei o quanto isso é difícil para uma pessoa. Eu sei aqui que cada um que já perdeu seu papai, sua mamãe, sabe o quanto é difícil. E aqueles que ainda têm, que cuidem, que abracem, que vão com ela, não meçam os esforços de ir até ela, de ligar todo dia: mamãe, eu te amo, mamãe, como você está? É difícil a gente não sentir mais o cheiro, é difícil a gente não ter mais aquele momento de ouvir a voz, de sentir aquele abraço. Eu e meu pai, nós éramos muito amigos. Meu pai, quando nós nos encontrávamos, às vezes, quando observávamos as horas, já era 2, 3 horas da manhã, a gente conversando e não queria nem parar mais. Falávamos de Jesus o tempo inteiro. Tudo eu sempre falo para os meus filhos: toda história cabe Jesus. Tudo que você for fazer, for falar para alguém, Jesus cabe na história. Em todo lugar que você for falar, for andar, em todo lugar que você for, Jesus sempre é bem-vindo. Em todo lugar que eu conversava com meu pai, em todas as histórias que nós conversávamos, sempre nós estávamos ali no final chorando e falando falando ali nos milagres de Jesus, quantas experiências tivemos. E a gente pode observar o quanto este homem, José, foi difícil na vida dele. O que eu quero trazer, uma observação, amados: seus sonhos. Para quem você está contando os seus sonhos? Estamos numa campanha, nossos projetos, os nossos sonhos. Vamos trazer os nossos projetos, os nossos sonhos para o Senhor, porque somente Ele pode fazer, somente Ele pode nos dar o sonho que nós estamos sonhando. Muitas vezes você sonha, você fala para alguém e as pessoas acabam tirando tuas forças, diminuindo você, destruindo os teus sonhos, os teus projetos, os teus desejos, e fazendo você mudar às vezes o caminho, você mudar a sua mente, indo para um outro rumo. Então precisamos entender para quem estamos entregando, falando os nossos sonhos, os nossos projetos. Cuidado para quem você está falando os seus sonhos, com quem você está falando. Cuidado para no momento que você contar, essa pessoa não esteja ali pronta para querer também roubar os seus sonhos. Amados, José, no final, os irmãos deles tiveram que ver o sonho acontecendo. Quando lá em Gênesis 37, onde nós lemos ali, que fala que os irmãos ficaram com raiva, ficaram irados, porque através daquele sonho, eles disseram: você quer que nós nos curvamos diante de você? Naquele momento ele não entendia, ele era um adolescente. A Bíblia nos fala que José, o pai sempre mandava ele andar com os irmãos, porque ele ainda era um adolescente, ele ainda era de menor, ele ainda não tinha a responsabilidade de um adulto. Então, hoje a gente observa, tem adolescente que já se acha jovem e às vezes diz que é ele que faz, é ele que fala, ele trabalha, é ele que paga, mas esquece uma autoridade que tem dentro do lar, esquece uma autoridade que tem dentro de casa. Este homem, ele foi obediente ao Senhor em todas as coisas. No momento que este homem foi pego pelos irmãos, com ira, arrancaram a roupa dele, com raiva, rasgaram, jogaram ele dentro de um buraco. Depois ali tiraram aquele homem dali de dentro, ele pensando que ele já ia ser talvez
a ideia deles de matar já teria desistido. Ele pensando que ia ter a volta para a casa dele, aquele homem foi vendido como escravo. Ali ele vai para a casa de um homem, até de uma condição boa, ele vai ter uma condição boa na casa de Potifar. Mas logo em seguida, o Potifar começa a ficar tão alegre com ele, porque tudo que ele toca é bênção. As coisas acontecem de uma forma que Potifar passa a dar toda a autoridade dentro da casa. Mas em seguida, o inimigo das nossas almas, como não estava satisfeito lá com José, também não é diferente com as nossas vidas hoje. Ele tenta também destruir as nossas vidas. Muitas vezes, quando nós estamos dentro de uma empresa, dentro de um trabalho, e às vezes o patrão, ele não entende por que ele tem pagado contas, por que ele tem sido de repente pego de surpresa, o boleto está para ser vencido, mas ele não consegue concluir, mas ele não entende que ali dentro tem um servo de Deus, tem um José ali dentro, e ele está sendo observado pelo Senhor, e em tudo que ele toca, em tudo que ele pega, é bênção, vira bênção, se transforma em bênção. Por quê? Porque ele é obediente. Aonde há obediência, há bênção. Em tudo que aquele homem toca, ele foi jogado na casa daquele homem ali, arrancado, como um bandido, um ladrão, um estuprador, foi para a prisão. Lá ele fica naquela prisão. Passam-se aproximadamente 11 anos para aquele homem novamente ser lembrado. Ele pensando que Deus já tinha esquecido, e o Senhor talvez até rindo, porque ali começam as promessas na vida daquele homem. Ali quando Deus resolve ele abençoar a vida de José de uma tal forma, e ele não entendia, assim amados, como eu e você também muitas vezes não entendemos o que Deus quer para nossas vidas, e às vezes apressamos, queremos fazer do nosso jeito, queremos apressar Deus, queremos fazer as coisas do nosso jeito, apressando aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, para nos abençoar, e às vezes o Senhor, Ele quer tratar da gente de uma forma, mas Ele quer que nós esperamos nele. Assim como José foi abençoado, o Senhor também quer nos abençoar. E eu agradeço a oportunidade que Deus me concedeu nesta noite, de estar aqui hoje, falando para vocês, deste grande homem, que eu sempre leio e admiro a obediência deste homem. Em tudo ele foi obediente, em tudo ele não, em um momento ele duvidou. No cárcere lá ele foi obediente, o carcereiro pega ele e coloca ele para tomar conta da prisão. Aí ele volta para falar para o desígnio do sonho de Faraó. Ninguém conseguiu falar o sonho de Faraó. Muitas vezes a gente observa as pessoas aí indo atrás de macumbeiros, feiticeiros, de religiões, de seitas, para descobrir doenças. Eu vou na casa de fulano ali, que ele bota a mão e o negócio ali acontece. Amados, o Senhor Jesus está dizendo: eu estou aqui, eis que estou à porta e bato, aquele que abre, eu entrarei. E o Senhor Jesus está sempre à porta das nossas vidas, e precisamos abrir nossos lábios, falar com Jesus Cristo, pedir para Ele, e Ele vai fazer o milagre em nossas vidas. Não precisamos esses outros já morreram, Buda, quem mais aí? Lembra de outros aí? Buda, Maomé, Allan Kardec, esses todos aí que diziam ser grande homem, Chico Xavier, todo esse povo já foi embora. Mas Jesus Cristo continua o quê? Vivo. Ele está vivo. Ele está vivo hoje, amanhã e eternamente. Eternamente Jesus Cristo está vivo, estará vivo e está à porta, esperando apenas que nós falamos com Ele. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que eu viesse contar um pouco da história deste homem, José, e que todos que vieram nesta noite possam receber no seu coração esta palavra e refletir. É uma reflexão do que nós podemos ser melhor, ainda mais na presença de Deus, sendo obediente.
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Peço para a igreja que se coloque de pé, em ordem aqui do nosso pastor. Vamos orar ao Senhor. Eu pergunto para a igreja nesta noite, se tem algum irmão que está com alguma enfermidade, que está se sentindo ruim, que está sentindo algum problema físico. Se tem algum irmão que está com alguma causa impossível na justiça, se tem algum irmão que está com um problema que acha que não tem solução, que os médicos podem já ter falado que não tem jeito, eu quero hoje unir a minha fé com a fé de vocês, para que nós venhamos em uma só voz clamar ao Senhor. E eu sei que é Ele que irá fazer o milagre. Eu hoje saí de casa e eu disse: Senhor, se esta noite o Senhor tiver ali naquele lugar, Senhor, pessoas querendo o milagre de Deus, e que sair dali daquela igreja, e que o Senhor confirmar o milagre, será ali, Senhor Jesus, aquilo que eu tenho pedido a confirmação do Senhor na minha vida, e que hoje eu posso ver que aqui já tem pessoas pedindo este milagre ao Senhor, porque só Ele pode fazer. Nessa noite também eu peço que os irmãos orem pelo meu filhinho de 1 ano, o Noah. Ele está febril, está muito gripadinho, com febre, e que o Senhor possa entrar também com providência ali e curar aquela criança em nome de Jesus, como eu creio neste milagre. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai que está no céu, Senhor Jesus, aqui nesta noite clamamos ao Senhor, entregamos a Tua palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para trazer a Tua igreja, Senhor. Nesta noite, Senhor Jesus, eu te peço em nome do Teu Filho amado, meu Deus, que o Teu Filho, Senhor Jesus, possa derramar, Senhor Jesus, assim como Ele derramou na cruz do Calvário o Seu sangue, mas que nessa noite Ele possa derramar o sangue dEle, Pai, na vida de cada um, Senhor, que está aqui, Pai, que possa lavar, Senhor Jesus, com o sangue do Cordeiro, meu Deus, que todo mal, Senhor, venha a ser quebrado, que toda doença, que toda obra maligna, Senhor Jesus, seja quebrada, seja desfeita, meu Deus amado, que toda obra, Senhor, do inimigo, que foi tentado, Senhor, destruir, Senhor, a vida, Senhor, de pessoas que aqui entraram neste lugar, pessoas que entraram com as suas mentes, Pai, conturbada, meu Deus, pessoas que entraram com a sua mente com início de depressão, com pensamentos de depressão, com pensamentos negativos, meu Deus, que o Senhor Jesus possa tocar agora, Pai, toca nesta mente, Pai, toca neste corpo físico, toca neste coração, meu Pai, nesta alma, meu Deus, lava com Teu sangue, Pai, meu Deus, lava com Teu sangue, Deus, desta vida, meu Deus amado, aquela causa impossível, Senhor Jesus, que há, Senhor Jesus, na justiça, que venha a ser resolvida em nome de Jesus Cristo, meu Deus amado, que o Teu nome venha a ser exaltado aqui neste lugar, Senhor, venha ser dado testemunho de bênção, Pai, recebida, Pai, hoje, em nome de Jesus, não porque eu estou aqui, meu Pai, mas porque o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado, porque o nome do Senhor Jesus irá ser exaltado, que é o único nome que merece toda a honra e toda a glória, meu Deus amado, abençoa, Senhor, toda a enfermidade, Senhor Jesus, de cada um dos Teus filhos, Pai, arranca toda a enfermidade, Pai, vai arrancando, Senhor Jesus, vai tirando, Pai, toda a enfermidade, tudo que o inimigo lançou contra a vida, Senhor, dos Teus filhos, tudo que o inimigo lançou contra a vida de cada um, Pai, da planta do seu pé, Senhor, a sua cabeça, Senhor Jesus, todo mal, Senhor, venha ser desfeito, Pai, em nome de Jesus, toda dor, Senhor, visita os Teus filhos nos leitos, Pai, aonde quer que estejam, nos seus lares, Pai amado, abençoa a vida do meu filhinho ali, Senhor, entra com providência, com milagre na vida daquela criança, Pai, que ele possa receber o milagre, Senhor, Teu ali, Pai, nesta noite, Deus amado, abençoa os Teus filhos que estão, Senhor Jesus, desempregados, oh Jesus amado, os Teus filhos têm vindo para a Tua casa, têm Te honrado, Senhor,
tem aqui, Senhor, te buscado. Meu Deus amado, abre a porta, Senhor, a porta de emprego, a porta de escape, Senhor, para que eles possam, Senhor Jesus, ser, Deus, alcançado pelas tuas mãos. A tua palavra diz que a tua mão não está encolhida, Pai, para abençoar o teu povo, e é assim que eu acredito, assim eu creio, Pai, porque o Senhor tem sido bênção na minha vida, o Senhor tem abençoado a minha vida, o Senhor não tem deixado faltar nada na minha vida, o Senhor não tem deixado faltar nada na minha casa, o Senhor não tem deixado faltar as vestes, o calçado, não tem deixado faltar nada, Senhor. Meu Deus, o Senhor tem cuidado de mim de uma forma especial, assim como o Senhor cuidou de José, assim como o Senhor cuidou do teu povo, o Senhor tem cuidado de mim. Meu Deus, eu só tenho que te agradecer, eu só tenho que te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa teus filhos, em nome de Jesus Cristo, eu te peço e agradeço, Pai. Amém, amém, Senhor. Glória a Deus. Glória. Glória a Jesus. Quantos estão felizes com tudo que Jesus fez aqui nessa noite? Levante a mão e digam glória a Deus. Deus continue abençoando o obreiro Wellington. Na transmissão aqui pelo Facebook, algumas pessoas dizendo que mensagem abençoada, e muitas pessoas são alcançadas através da rede social também. Também está aí no canal do YouTube. Então, glória ao Senhor Jesus. Amanhã, culto do meio-dia, pregador será o adolescente Vinícius. Todos que puderem vir, venham. E às 19 horas amanhã, a abertura da festa do projeto Pão da Vida. No domingo pela manhã, a escola bíblica, depois a programação com o projeto Pão da Vida, e à noite às 18 horas, o culto de encerramento da festa do projeto Pão da Vida, e toda a igreja deve participar. Fique de pé se você quer estar sentado. Tenham todos um excelente final de semana. Estenda a sua mão assim. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós. E o povo de Deus diz: amém. E a vitória é nossa. Se Deus é por nós, podemos todas as coisas. O Senhor é o nosso pastor, e operando Deus, igreja. Amém. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.